Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22463, onde se conclui que são faltantes 3104 dias solares para esse ego que vos fala cumprir com seu processo de individuação, o qual se atribuiu conjuntamente com outras consciências para tentar colocar em prática durante esse movimento encarnatório que nós aqui chamamos de vida. Pois bem, hoje é o meu ensaio 22 de novembro de 25, onde eu produzi 735 palavras. Neste ensaio, no meu processo de individuação, vou transitar pelas noções que acabam sendo, de uma certa forma, nossas, né? E também limitadas do eu, através das visões filosóficas e culturais de entes de elevado manancial intelectivo, tais como o sábio Ramana Maharshi, o sistema cultural iógico, o sábio Jiddu Krishnamurti, o psicólogo humanista Carl Rogers, para finalizar com uma frase do místico sufi Ibn Arabi. Inicio com a afirmação de que existe uma essência tão fundamental, tão misteriosa, que conecta e ao mesmo tempo perturba todas as camadas da nossa realidade. Essa essência é o eu, a substância inefável que se insinua nos recessos da mente. A origem de todo o fluxo de pensamentos e vivências. Na medicina moderna e na ciência moderna, a mente e o cérebro, de tal forma, tendem a tornar a mente uma função do cérebro. A consciência, uma função da mente. E de tratá-los quimicamente. Mas quando olhamos, ou melhor, quando voltamos o nosso olhar para dentro, descobrimos que esse eu não é uma estrutura monolítica, mas sim uma complexa sinfonia, onde diferentes eus aqui no plural, competem por domínio na vasta ópera da nossa consciência. O sábio Ramana Maharshi, nascido em 1879 e falecido em 1950, em seus ensinamentos reunidos Quem Sou Eu, de 1923, nos convida a mergulhar na autoinvestigação, rastreando a origem do pensamento. Eu, nesse processo radical, o buscador descobre que o eu individual é uma miragem que se dissolve na consciência limitada que sustenta toda a existência. O eu, assim, perde seu status
de entidade sólida e revela sua natureza ilusória, emergindo como parte de uma consciência única e universal. O sistema cultural iógico olha para a mente humana como 4 categorias. A primeira dessas 4 é Buddhi, que significa intelecto. A segunda é chamada de Ahankara, que significa identidade. A próxima dimensão da mente é chamada de Manas, que dentro do sistema cultural iógico é um silo da memória, onde existem 8 dimensões dessa mesma memória. A memória elementar, a memória atômica, a memória evolutiva, a memória kármica, a memória consciente, a memória inconsciente, a memória articulada e, por fim, a memória desarticulada. A quarta dimensão do intelecto, dentro desse sistema cultural iógico, é referida como Chitta. Essa é uma dimensão do intelecto que é intocada pela memória. Olha que legal. Dentro do sistema cultural iógico, as outras 3 partes, né, da mente humana, né, ela é permeada por um sistema memorial. Ou seja, essas 8 dimensões vão agir em Buddhi, em Ahankara e também, obrigatoriamente, em Manas, que é o silo, né, memorial. Mas não vai agir em Chitta. Complicado, né? Deveras. E aqui eu quero fazer uma pedra de toque, né, provocativa. Não está escrita, né, mas está desenvolvida, está se desenvolvendo cada vez mais, né? E já falei outras vezes, né, essa frase de Parquêmides, né? Quanto mais eu me aproximo do conhecimento, eu mais me distancio dele. E em alguns momentos, né, somos tocados, como estou agora, né, no momento dessa gravação, desse meu ensaio, né? Pourquoi? Why? Por quê? Não sei. Não sei te dizer. Mas sigo, né, dentro dessa tentativa de linkagem com o eu superior, né, buscando. Não respostas, né? Porque o que muda na nossa jornada são perguntas, né? Tal qual naquele filme, né? Eu, Robô, né? Que ele era uma inteligência artificial dotada no filme de sentimento, mas que era capaz de responder tudo, desde que fosse bem formulado. Então, o que move realmente a nossa transformação existencial? São perguntas que formulamos a nós mesmos na tentativa de buscar, né, de alguma sorte, né, a nosso próprio entendimento, a nossa própria transformação, né? Porque eu não vou pensar em que estou criando algo, está surgindo. Não,
estamos transformando algo, né? Ou estamos ressignificando algo. Então, continuando, né? Especialmente porque a memória é uma tremenda possibilidade, mas a memória também é uma restrição e um limite. Bastante sábio essa parte do sistema cultural iógico. Agora, já o sábio Jiddu Krishnamurti, que em seu livro A Primeira e Última Liberdade, gosto muito do título desse livro, não tive a oportunidade de ler todo, né? Li pequenos enxertos. De 1954, nos exorta a libertar-nos da prisão do conhecido. Por que eu não tive oportunidade? Porque eu confesso que eu me desinteressei, né? Havia pontos em que me chamava muito a atenção, como o próprio título, né? A Primeira e a Última Liberdade, né? que eu entendo que é a existência, e a existência material, né? Não é a existência ad temporalis, né? É a existência material desse movimento, né? É o primeiro e o último movimento desse ego que vos falo, né? Durante o estágio temporal, que aqui no canal a gente chama de tempo negativo. Então, o Krishnamurti nos exorta, e é essa parte aí que eu trago aqui para dentro do ensaio, né? A libertar-nos da prisão do conhecido, incluindo as nossas noções físicas de eu. Ou seja, para Krishnamurti, a verdadeira liberdade reside na consciência, momento a momento, que transcende as limitações do eu condicionado. Ele nos desafia a abandonar a ideia de um eu fixo e a viver na espontaneidade do presente. Deveras difícil exatamente por essas dois fatores de congruência, né, que estão atrelados ao momento presente, né, que são sem as amarras do passado, que no psiquismo a gente chama de depressão, ou sem as projeções do futuro, que no psiquismo a gente chama de ansiedade. Ou seja, o material humano, ele foi desenvolvido para ter esses dois movimentos extremamente elevados, né? Então, o momento presente, ele acaba sendo, de alguma sorte, né, pueril, né, sem significado, né? Porque a gente ou está envolvido num comparativo a um passado, seja imaginado, ou seja vivido, ou seja percebido, né, essa vivência com algum valor que talvez não tivesse, né, e projeção, né, para uma transformação, né, de um algo que possa vir a ocorrer mediante isso, aquilo. Isso. Então, ou seja, estamos sempre nesses dois movimentos, né, de gangorra, né, e o ponto fixo, né, que seria o ponto presente, né, que seria o ponto de equilíbrio, né, ele acaba deixando de existir, né? Porque seria o equilibrista no momento próprio do equilíbrio. E quando é que nós, né, verdadeiramente podemos olhar para nós mesmos e falar, bem, eu agora estou no momento de equilíbrio. Eu faço essa discussão filosófica até mesmo com toda essa discussão do eu, né, que a gente está fazendo, né? Porque o eu, obrigatoriamente, ele só existe na nossa mente, cara. Ele não existe. Ele existe na nossa mente. Então, ou seja, essa mente, a gente, de alguma intensidade, né, acaba projetando. E aí, os males psíquicos generalizados, né? Porque a projeção ela vai sempre para fora, né? Nunca para dentro. E o processo de meditação, né? Eu faço meditação
aproximadamente há 20 anos. E eu não consigo, né, digamos assim, me caracterizar como um bom meditante. Porque, frequentemente, eu ainda sofro interferências da mente, tento entender que isso é natural, né, fazer o processo de aceitação daquela entrega da mente, mas não o reconhecimento. A aceitação, mas não o reconhecimento. E, tal qual os sonhos, né? Que seria o mindfulness, né? Ou seja, você está ali, atento a tudo que está à sua volta, mas coeso com o seu exercício. Pois bem, esses dois movimentos caracterizam muito, e é o que eu pude retirar, né, A Primeira e a Última Liberdade, do Krishnamurti, né, produzido em 1954. Passando para Carl Rogers, nascido em 1902 e falecido em 1987, uma grande figura da psicologia humanista, introduziu o conceito de eu verdadeiro. Em sua obra Tornar-se Pessoa, de 1961, Rogers acreditava que por trás das máscaras sociais que usamos, e são muitas máscaras sociais que usamos, existe um núcleo autêntico do eu, que anseia por aceitação incondicional e liberdade para crescer. Que talvez seja esse eu que há pouco fez esse colóquio aqui no procedimento energético, né, desse ensaio. E o Roger se perguntava, né, quantos de nós tem a chance de conhecer e viver esse eu genuíno, quando a sociedade, o entorno, nos impõe expectativas e amores condicionados. Ao abandonar nossas noções limitadas do eu, podemos tentar tocar o infinito e, nessa tentativa, ao abraçar o vazio, podemos encontrar nossa verdadeira plenitude. Podemos encontrar nossa verdadeira plenitude. Como disse o místico Sufi, Ibn Arabi, aquele que conhece a si mesmo, conhece seu Senhor. Vou repetir, tá? Aquele que conhece a si mesmo, conhece o seu Senhor. É uma chamada que está lá no templo de Apolo em Delfos. Século VI, quinto antes do Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Cara, olha quanto tempo que nós, enquanto seres cíclicos, impermanentes, né, dentro dessa roda de Sansara, estamos fazendo esse mesmo caminho, na busca incansável de conhecer a nós mesmos. Olha que encrenca. Talvez, ao final, o mistério do eu não seja algo a ser resolvido. Talvez não seja algo a ser resolvido, mas vivido, momento a momento, na eterna dança da consciência, explorando a si mesma. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação num viés junguiano. Disponível no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp,
que também estamos disponibilizando em PDF, pelo valor simbólico de R$ 11,18, né? Que é o 318, né? Extremamente significante para esse ego que vos fala no ponto de vista magnético. O método terapêutico para psique. Esse aqui, senhores, que aqui comigo já se encontra, né, na forma impressa, e a qual eu acabei adotando, né, também, né, não só como um processo de transformação, que eu não consigo imaginar que seja uma criação, né, eu transformei algo, né, dentro daquelas vertentes máximas para aglutinar em uma produção, né, transformei, consequentemente, alquimicamente, no método terapêutico para a psique, né, que eu utilizo obrigatoriamente a cada 3 a 4 dias pelas variações das fases lunares, né? Então, a proposta do método em si, ela é uma proposta extremamente individual, né, para gerar ao peregrino, né, fazendo uma homenagem aí ao Dante, né, e o peregrino alquímico, ou o guerreiro alquímico, como a gente chama aqui, né, de se auto-administrar esse procedimento, né. Então, o contexto terapêutico aqui, nosso, nessa proposta, é acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio, ou tentar buscar o nosso equilíbrio, né, na gangorra, né, entre a depressão e a ansiedade, né. E lembrando em tempo que hoje iniciamos a vibração da lua crescente amarela, energizando o chakra plexo solar, o Manipura. Olha ele aqui, senhores. Olha o Manipura aqui, ó, que está dentro do método terapêutico para psique. E o procedimento, consequentemente, né, para que você, se sentindo interessado, se sentindo sincronisticamente atraído, né, possa adquirir o seu e exercer autonomamente esse seu procedimento, né, de reequilíbrio energético, de acordo com os seus corpos sutis, permeados no corpo físico, os Tula Charira, né, através dos chakras, que desse momento é o Manipura. Vejo você, ou digo melhor, você me vê no próximo vídeo.